Então, agora, dando início à última comunicação da noite, eu quero chamar o Ion Ladica para falar para a gente a comunicação que tem como título Filosofia no Inferno de Dante. Perfeito? Ion, à vontade. Muito obrigado. Agora está funcionando. Curanga Pituna, Panharã, Sererá Ion Ladica. Sou o primeiro discente indígena do programa de pós-graduação em filosofia desta casa. E agradeço por vocês estarem aqui. Entretanto, eu irei apresentar algo um pouco diferente do que eu sempre pesquiso e os quais vocês sempre têm ciência do que eu falo, que é este trabalho intitulado Filosofia no Inferno de Dante, que é um artigo que foi orientado pelo nosso querido professor Manuel Vasconcelos. Esse trabalho também foi apresentado no evento que tomou lugar na UFGRS, eu não sei como é que tem o G ou não tem, lá no Campus do Vale, em Porto Alegre, na 7ª Semana Infernal, do Grotesco ao Sublime, e constará a publicação em inteiro teor nos seus cadernos aí de publicação dos eventos. Enfim, eu inclusive aqui trouxe algumas obras do meu acervo muito especial, as quais eu vou passar, mas cada livro desses tem um chip, tá bom? Que se sumir, vocês já sabem quem vai bater na casa de vocês. Este daqui é The Inferno, com notas de Alfredo Albertini. Essa daqui é a obra Banquete Incompleto, do Dante Alighieri, onde ele fala sobre filosofia e como a filosofia é muito bacana para a vida dele. Esse é um quadrinho de alguns outros autores que retrata algumas partes do inferno, bem brevemente. E, claro, né, a edição bilíngue de Inferno, a Divina Comédia, com tradução de Ítalo Eugênio Mauro. Eu vou passar para vocês folhearem. Um lado aqui, ó, passando. Pode passar. Perfeitamente, né? Feitos esses cumprimentos protocolares, passemos. O nosso poeta é nascido em Florença, em 1265, na região da Toscana, na Itália, e esta obra-prima da história da humanidade tem sua escrita iniciada entre os anos de 1304 e 1307, no século XIV, e esse é o momento em que Dante ele está exilado frente a acusações políticas e condenações à morte, porque ele sempre ficava do lado que perdia, né, as batalhas políticas da região. Né? Então, após isso, ele se retira para Verona, na região de Vêneto, e depois vai para Ravenna, na região da Emília-Romanha, tudo isso na Itália, onde ele desencarna em 1321, sem regressar a Florença, que era a sua amada pátria, e era um lugar onde ele visava ganhar novamente o prestígio dos seus conterrâneos com esta obra, né? Que foi inclusive concluída pouco antes da sua morte. A obra do Caso Intelo, o Inferno, é composta por 33 cantos. O canto que é uma métrica poética e tal, não sei se pode dizer que é uma epopeia, que é outro país, mas enfim, e descreve 9 círculos em ordem decrescente de gravidade pecaminosa. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar desta obra. Essa obra me acompanha desde a minha mais tenra idade, então ela de alguma forma é muito especial para mim. E essa pesquisa me fez relembrar o que o Ion deste tamanho viu de tão bonito nesse texto.
Enfim, essa obra, inclusive, o professor Sérgio que me falou, que foi a obra responsável por espalhar a língua italiana pela Europa. Eu não sabia disso. Enfim, o primeiro círculo, ou círculo primeiro, como eu ouso, né, chamar, intitular, se chama limbo. Ele fica aqui, nessa partezinha bem aqui, e trata-se de um lugar silencioso. É neste lugar que residem as crianças sem batismo e também os filósofos pagãos protagonistas deste trabalho, né? Eles estão, entretanto, neste lugarzinho aqui. Não deve pagar essa luz, né? Não, né? Não, nem mexe, se ninguém sabe, não mexe, para não estragar. Eles estão aqui, ó. Vemos, então, o Castelo da Ciência Humana, que é composto por 7 muros e 7 portões. Estes 7 muros podem ser interpretados como as artes liberais do trívio e do quadrívio do método escolástico de Boécio. E esse castelo aqui, ele é cercado por um pequeno riacho aqui. Só que ele é descrito como um riacho pacífico, bonito, belo, muito legal, talvez dê até de pescar lá, mas não dá de interpretar se essas águas são um afluente do rio Aqueronte, esse rio grandão aqui, ou se elas têm um nome próprio. Nas minhas pesquisas, vocês vão ver que um desses livros aí é em inglês, nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar nenhuma nota de rodapé sobre isso. Mas, enfim, essa é uma pintura de Sandro Botticelli, e aí nós vemos o castelo ele está na margem contrária a esta parte aqui, que é o vestíbulo do inferno, o anti-inferno, que é onde está a famosa inscrição "Deixai toda esperança, ó vós que entrais", e é onde trabalha o barqueiro Caronte, que leva as almas, né, desta parte para esta parte aqui. Entretanto, é interessante notar que quando o Caronte traz a galera para cá, o castelo, ele não passa, ele é anterior ao Minos. Daqui é o Minos, o juiz do inferno. Então, as pessoas que estão aqui, as figuras históricas e personagens históricos que estão dentro do castelo, eles não passam por este julgamento. Que o Minos é quem decreta a sentença do pecador e manda ele para o círculo correspondente. Enfim, na minha breve análise, e bem humilde, inclusive, os residentes do castelo, eles não passam por julgamento, mas também eles não são absolvidos, por assim dizer. Eles estão em um outro lugar. Enfim, e o canto 4, que é onde é descrito essa parte. Inclusive o Dante, ele não sabe como ele chega aqui, tá? Ele desmaia e chega nessa parte. É muito bom. Enfim, neste lugar estão os antigos Tales de Mileto, Heráclito, Demócrito, Anaxágoras, Empédocles e Zenão, os clássicos gregos Sócrates, Platão e Diógenes, Cínico. Estão também Cícero, os romanos Cícero e Sêneca, e os árabes Avicena e Averroes. E é nesse lugar também que está o Virgílio, que é o guia do Dante no inferno e no purgatório. Enfim, bom, falta alguém aqui, né? Acho que dá de ver que falta alguém aqui. Quem será? Ele mesmo, Aristóteles, o homem, né? Que é muito importante para Dante e para sua época. Mas ele não é citado nominalmente, mas os versos 130 e 133 fazem alusão direta a ele.
E o Aristóteles é tão importante para Dante que a justiça infernal, a qual o magistrado terrível lá, o Minos, segue, é a justiça aristotélica que está nos termos, né, do livro 7 da Ética Nicomaquéia. E também há interpretações de que os 7 muros deste castelo podem ser as virtudes morais e intelectuais em Aristóteles. Enfim, tudo isso para dizer que a proposta desse trabalho é trazer uma relação entre Dante e Boécio. Boécio, que ele aparece no Paraíso, no canto 10. Essa daqui é a inscrição do túmulo do Boécio, que está enterrado ali na Basílica de São Pedro, no Céu de Ouro, e que faz alusão direta à consolação da filosofia, que aí o Dante fala, né, que ele está em Cieldauro, e ele vai direto daquele martírio para esta paz, que é no paraíso. Enfim, eu consegui compreender que as dificuldades enfrentadas pelo nosso poeta, seja pela impossibilidade de concluir suas obras, os problemas políticos, os exílios, as inúmeras condenações, o Dante ele encontra a sua paixão pela filosofia novamente com a leitura de Amizade do Cícero e a Consolação da Filosofia de Boécio. E essa leitura afeta tanto os escritos de Dante que ele mesmo cria a sua própria senhora filosofia, que é descrita nessa obra que está convosco aí, o Banquete. Outro pesquisador também desta casa, o Maurício Vieira, ele fala que a poesia de Dante Alighieri retrata bem o espírito da obra testamentária de Boécio. E é por essa razão que eu consigo vislumbrar este ciclo primeiro como um lugar de predominante consolação, mormente limitado às suas fronteiras, porque nenhum outro lugar no inferno tem isso. E aqui uma ilustração do Gustave Doré, que todos devem conhecer também, que mostra Dante e Virgílio falando com os pensadores, e a gente consegue perceber, talvez não tanto nessa imagem, que é um lugar arborizado, é um lugar com grama baixa, tem ali umas pedras de campo, onde a galera fica filosofando e tudo mais. É um lugar que, apesar de tristonho, destoa muito de tudo que é descrito nos círculos infernais e nas chamadas cornígeas purgatoriais que estão lá no outro livro. E esse lugar eu escolhi chamar de modo muito singelo, porque eu não posso chamar nada de nada, porque eu não tenho título, mas eu gostaria de chamar esse lugar de cemitério da consolação, que é um lugar que não protagoniza morte, pecado ou sofrimento. Não existe. Nessa própria ilustração, não preciso nem trazer o restante das ilustrações de Doré, que é tudo caótico, horroroso, todo mundo está sofrendo, os demônios estão torturando todo mundo toda hora. Os filósofos não estão neste lugar, eles estão em um outro estado, né? E esse singular acolhimento é como se fosse uma recompensa, entre muitas aspas, por terem se dedicado em vida às ciências e às artes, por meio de uma conduta que Dante considera virtuosa. E na obra, essa exceção ela é concedida pelo próprio Altíssimo, pelo próprio Deus. Então, a consolação da filosofia de Boécio, como diz nas notas do Mauro, esqueci o nome do homem, a consolação da filosofia é o testemunho da grandeza a qual o homem pode elevar-se pelo pensamento em face da tirania e da morte. E este círculo primeiro é um lembrete amigável de como a filosofia
nos transporta para lugares outros que de alguma forma nos permitem alçar voo nessa jornada pelo conhecimento. Essas aqui são as minhas referências bibliográficas, fontes primárias, bibliografia crítica e ilustrações. E é isso, foi Caturaté. Muito obrigada. Agora abrimos 5 minutinhos para perguntas. Alguém quer se candidatar? Uma pergunta? Então eu vou fazer a primeira. A minha pergunta é, na verdade eu achei interessante, no comentário, ótima apresentação, chamar essa área de cemitério da Consolação lá, por conta que o inferno ele acaba sendo ultrapassado pelo próprio Dante, né? Mas o próprio Virgílio não pode ultrapassar o inferno, né? Então, ele vai até o purgatório. Ele vai até o purgatório, perfeito. Então parece que dali, mesmo que ainda seja um lugar onde tu não sofra, tu ainda não pode ser ultrapassado, né? Você tem que ficar até o momento ali. E a minha pergunta explica não sei se saberia responder, por que os filósofos são colocados no inferno? Porque não ir para o paraíso, dado o conhecimento deles? Porque eles não são batizados. Porque existe um certo anacronismo nisso, né? O cristianismo ainda não tinha se espalhado totalmente, né? A época, ali no século XIV, eu imagino, né? E eles não são cristãos. Esses pensadores não são cristãos. Por exemplo, São Tomás de Aquino está no paraíso, Santo Agostinho está no paraíso. E o Dante não tem como colocar, assim, não tem como colocar essa galera aí que não seguia Cristo, também não conhecia Cristo, lá no paraíso, até porque ele era muito perseguido, né? Então não seria tenso. Ele não consegue passar pano para 2 pensadores, em especial, o Epícoro e o Miguel Scopo. Ele coloca eles lá nos círculos abaixo e tal. Mas essa, ao meu singelo ver, é uma forma do Dante prestar suas homenagens à filosofia, que foi algo que, ouso dizer aqui, salvou a vida dele, né? Porque foi graças a essas leituras filosóficas que ele pôde produzir a sua obra-prima, criar a sua própria senhora filosofia e virar esse autor que a gente conhece em todos os cantos do planeta. Acho que eu respondi. Tem mais alguma pergunta? Não? Certo? Não? Palmas. Muito obrigado. A Fernanda mudou. Tá com quem? Tá com quem? Vai receber visita. Vou pensar com carinho. Vou bater na tua cara. Queridos colegas, professores, queria agradecer a presença de todos, dos apresentadores também. Foi um enorme prazer ter estado aqui conosco essa noite. Encerramos o nosso primeiro dia da semana acadêmica. Amanhã continuamos, temos o nosso cronograma lá no Instagram. Amanhã teremos também a nossa transmissão ao vivo, não mais só gravada. Então, venho aqui para agradecer a todos e uma ótima noite. Muito obrigado. Vai para a musiquinha solidária aqui do a cozinha mais velha, que a gente também tem. Tem uma edição que tributa muito? Eu li quando era adolescente, né? Essa edição aqui, Essa bilíngue eu vi pra mim essa na... menina, ela foi me recomendada pelo próprio Você. e é uma edição